Olá, tudo bem com vocês? A graça e a paz, aqui é a pastora Luciene, da Igreja Batista de Nova América, e eu estou aqui para mais uma vez nós termos um momento, minutinhos aí com a mensagem que é a palavra de Deus para edificar a sua vida, edifica a minha também. A palavra de Deus é pão que nos alimenta. E antes de eu ler o texto com vocês, gostaria de convidar você a participar desse canal, a se inscrever nele, caso você só recebeu esse link, se inscreva, compartilhe. É muito importante para nós entendermos que você está gostando do conteúdo, que está sendo bom e edificante para você, tá bom? Então fique aí essa dica, Deus abençoe você. E hoje eu queria compartilhar uma mensagem, nós temos esse tempo aqui, mas que você pudesse refletir. Jesus, ele falava com os discípulos, aqueles a qual andava com ele, por meio de parábolas, né? Pregava por meio de parábolas. Quando ele estava com os discípulos, ele vinha e revelava, contava o verdadeiro significado daquilo que ele queria passar ali para as pessoas. E assim era a vida de Jesus com os seus discípulos. Ele tinha intimidade com os seus discípulos. E aí no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, a gente vai ver uma passagem que os discípulos teve com Jesus. Mas olha que interessante, o que aconteceu? Vamos ler primeiramente. Diz assim no 4, a partir do versículo 35. Depois que Jesus conversou com os discípulos ali, explicou para eles sobre a parábola, lá no 34, ele vem falando sobre. No 35, diz assim, olha, naquela noite, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado? Deixando então a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então uma forte tempestade ou vendaval. Se você estiver acompanhando a Bíblia, você vai ver essas diferenças. E ondas se lançavam sobre o barco, de forma que foi se enchendo de água, pois Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos os acordaram, clamaram: Mestre, tu não nos importa que nós venhamos morrer? Ele então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento aquietou-se e fez completar aquela bonança. Então perguntou os seus discípulos. Então, olha o que Jesus perguntou para os discípulos: por que vocês têm medo? Homens de pouca fé. Eles então ficaram apavorados e se perguntavam uns para os outros: quem é este homem que até o vento lhe obedece? Uma passagem pequena do versículo, a partir do 35 ao 41, vai contar sobre Jesus com os discípulos nesse barco. E aí fala que Jesus estava dormindo, tranquilo, e veio essa tempestade, veio esse vendaval. Em outras traduções fala que a água cobriu o mar. E os discípulos ficaram desesperados e começaram ali a sacudir Jesus. Você quer, mestre, que nós venhamos a morrer? E Jesus, com aquela autoridade, Jesus com aquela convicção que tudo estava sob controle, Jesus só deu uma voz para aquela tempestade, para aquele vento, e ele deu ordem, e aquele vento se acalmou, aquela tempestade cessou e voltou tudo ao normal. E os discípulos ficaram se indagando: quem é esse homem que até o mar obedece a sua voz? Que interessante, olhando assim, que história linda de se ver. Mas sabe o que eu quero deixar para você aqui? Que Jesus, ele está no barco da nossa vida também. Às vezes nós ouvimos falar de Deus, talvez estou falando com você que é uma pessoa cristã, você crê em Deus, talvez você não crê, não é cristão, mas tem essa fé em Deus também. E tem situações que a gente enfrenta e a gente acha que está sozinhos, que a gente vai se perder nela, que está tudo acabado, que a gente vai morrer com aquela situação que não está resolvida, ou com aquele problema que talvez está tirando a paz, algo que tem que ser solucionado. E muitas vezes a gente esquece de olhar. Jesus, ele está naquela situação. A gente é que não tem fé suficiente para isso. A gente é que realmente assim foca muito no problema, esquece de saber que tem esse Deus
esse Deus grandioso, esse Deus que Ele nos protege e esse Deus que nos guarda e que cuida de nós. Nas situações do nosso dia a dia, seja qual situação for, lembra-se, Jesus, Ele está com você. É só você olhar, clamar por Ele, que Deus Ele possa te abençoar. Nos maiores ventos da sua vida, lembre-se, Jesus está com você nesse barco. Que Deus te abençoe e que as tempestades da sua vida, elas sejam acalmadas somente por uma voz que vem do Senhor. Deus abençoe você, um grande abraço.